Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja com todos. Amém. Que amém. Bom. Que bom estarmos aqui nessa noite para bendizermos e adorarmos o nome do Senhor. Nessa feita, a ceia do Senhor. Sempre um momento de muita reverência, temor e de muito aprendizado, onde nós aprendemos a agradecer a Deus, a viver em gratidão a Deus, porque essa mesa nos representa o sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por você. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos. Que Deus possa abençoá-los. Essa é a casa de Deus. É uma casa que está aberta a receber a todos. Que Deus possa falar ao seu coração, que já venha falando pelas canções, leituras que foram feitas aqui. E volte sempre. E traga, assim, mais um. Nosso desejo é que Deus possa abençoá-lo. Você em casa também, assistindo a transmissão desse culto, ou aqueles que irão assistir a transmissão desse culto em outro momento. Que Deus possa abençoar. Bom, nós não tivemos a saída das crianças hoje, mas queria te animar e dizer a papai e a mamãe que a partir do domingo que vem, volta as divisões à noite das salinhas. Então, a partir do domingo que vem, teremos de volta a divisão de salas à noite, certo? Grave aí na sua agenda. Mas hoje, e isso é didático, a gente sempre faz isso, sempre não, algumas vezes dentro do ano, nós não tiramos as crianças nesse momento do culto, para o culto que elas prestam a Deus ali, elas ficam um tempo conosco, cultuando e depois saem para um culto direcional, estudando a Bíblia e os temas, só que numa linguagem apropriada. Hoje não faremos isso, como às vezes não fazemos. Por quê? Porque você tem a oportunidade de, primeiro, controlar seu filho. Eu sei que criança é difícil, a gente entende. Se por acaso perder o controle, chame alguém da recepção, saia, tem pátio, tem sala climatizada aqui, e o acalme ali fora, para que a ordem do culto não seja atrapalhada. Entretanto, se você conseguir controlá-lo, no momento da ceia, ensine-o, mostre a importância desse momento, quando receber o pão, o cálice, explique ao seu filho, se ele já tem idade de compreender, sobre esse momento tão sublime, tão maravilhoso. Amém, igreja? Então, domingo que vem nós temos de volta. Temos tido EBD pela manhã, sem divisão, culto de quarta normal, estamos voltando devagarzinho. Eu quero nessa noite, ceia do Senhor, e eu decidi, esse mês de janeiro, quem tem vindo ou quem tem assistido, sabe da temática que eu decidi fazer durante o mês de janeiro, que é pensando e planejando o ano à luz da palavra. Haja vista que esse ano que começa, toda vez que o ano muda, as pessoas planejam, as pessoas pensam, pegam uma agenda nova, calendário novo, se empolgam, né, Sidivan? Né? Já começa de carro novo, né, Sidivan? Elétrico. Muito bem, depois eu quero andar nele, viu? E as pessoas começam a planejar muita coisa, materialmente, às vezes espiritualmente também, mas nem tanto, e planeja casa, e carro, e faculdade, e trabalho, enfim, viagens, normalmente nesse âmbito natural, não é? As pessoas planejam. Mas eu venho pregando domingo de manhã, quarta-feira e nos domingos, essa temática que não é pecado ou proibido planejar, não é pecado sonhar, não é? Mas planejar à luz da palavra de Deus, pensar segundo a palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus como isso deve ser feito. Não apenas no aspecto emocional, de essa euforia de final de ano e de começo de ano. Hoje pela manhã vimos Gálatas 6 aqui, que fala sobre não desanimar. Sim, planeje, mas daqui a 3 meses, 2 meses, às vezes 1 mês, as pessoas vão caindo no sentido de desistir por empecilhos que aparecem na vida. Então, a palavra de Deus vai nos conduzir de como pensar sobre um novo ano, de como planejar um novo ano, de como realizar aqueles sonhos ou não, mas sempre voltados à palavra do Senhor. Eu quero tentar nessa noite, à luz da ceia do Senhor, fazer essa conexão.
Então, nós estamos diante da mesa do Senhor, e eu vou pedir que projete aí o texto base, 1 Coríntios 11, 23, só para os irmãos entenderem o que está acontecendo aqui. 1 Coríntios, aos Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, a ceia não é uma invenção humana. Paulo já abre dizendo: eu recebi do Senhor, não estou criando nada. A ceia, então, é um memorial dado por Deus para que possamos celebrar. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. E por isso nós não entendemos que a ceia seja um sacramento abençoador, no sentido que aqui há uma coisa assim espiritual, que se você não perder, e não o deve, mas se por acaso não puder, não, você não vai deixar de ser abençoado, não, irmãos. Por isso, para nós, batistas, não é sacramental, embora seja importante, uma ordenância, e tem uma presença, lições e bênçãos espirituais, mas bem diferente de como pensam alguns. Ele vai dizer, do mesmo modo, verso 25, depois de ceiar, pegou também um cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, façam isso, porque todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que beberem em memória de mim. E aí depois ele continua o texto, e eu só quero ler até aqui. Então, o que está diante de nós aqui na ceia do Senhor, o pão que representa esse corpo que foi dado. E eu quero falar sobre isso nessa noite, trazendo uma perspectiva de planejar à luz da palavra. Curve sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado por cada vida que aqui entrou, porque o Senhor trouxe, cada família. Obrigado pelos visitantes, por aqueles que estão voltando para visitar, por aqueles que estão na internet, que estão assistindo e que irão assistir. Senhor, em nome de Jesus, por misericórdia, fala ao coração do teu povo, como só o Senhor pode falar. E que essa noite, nessa ceia, possamos cumprir com alegria e com reverência e temor no coração, participar dessa mesa, Senhor, e entender a simbologia dessa mesa, os aspectos espirituais dessa mesa que representa, Senhor, e que cada coração seja alcançado, que haja conversões pelo chamado no coração, retorno, ânimo novo, fé renovada, santificação e luz sobre o coração do teu povo. Assim nós oramos, desde já te agradecemos. Amém. O pão, então, é a encarnação, representa o corpo de Cristo, aquele homem que um dia, sendo Deus, desceu e encarnou, pagando um preço por minha e por sua vida. Então, o pão que está nessa mesa e que nós vamos participar daqui a pouco, representa o corpo de Cristo que foi dado por nós, e todos nós sabemos disso. Ele sofreu, pagou um preço, sendo o nosso substituto, não é? Fazendo assim, satisfazendo Deus na justiça, para que a ira de Deus não caísse sobre nós, o sacrifício de Jesus, esse corpo que foi moído por amor à sua vida. Seja grato por isso, meu irmão, porque o corpo de Cristo foi moído no seu lugar. Mas temos o cálice aqui também, que no texto vai falar, o cálice da nova aliança, que aponta para a libertação. Éramos escravos do pecado e agora somos livres, porque este sangue narrado, não é, nos libertou de todo o poder do pecado, porque nós não podíamos fazer em nós mesmos, mesmo que haja muita força de vontade, e como alguns dizem, eu vou parar disso, eu vou parar aquilo, o ano começou, eu vou mudar isso, só na vontade humana. Não. O texto sagrado, quando nós olhamos para esse cálice, nós vimos aqui o preço que foi pago. O cálice fala do preço que foi pago para que fôssemos libertados do poder do pecado, da força do pecado. Ele nos purificou, ele nos libertou. E você deve, em amor, ser grato e lembrar desse sacrifício que o Senhor fez por nós. A ceia aponta para um novo tempo, o tempo da redenção, que fala de esperança e uma nova vida. Sim, falar da ceia do Senhor é pensar em um novo tempo que Deus preparou para o seu povo, planejado desde o Egito.
desde a saída do povo do Egito, muito antes, mas ali se concretiza e começa-se a desenhar o plano da redenção, efetivamente, quando o povo é tirado do Egito para caminhar em rumo a Canaã. E aqui nós entendemos que muitas pessoas nesse tempo ficam cheias de expectativas, porque o ano virou, e esperança, e planejam, e fazem agendas, mas tudo isso, muitas vezes, a gente é incapaz de realizar. A gente planeja, mas muitas vezes não conseguimos realizar esses sonhos, esses planos. Pensando dessa forma, e com base nessa esperança que temos através da palavra do Senhor, eu queria lembrar e trazer os irmãos a uma reflexão. A agenda que você pensa e que eu penso todas as vezes que chega o final de dezembro, é uma agenda criada pelo mundo romano, e eu não estou dizendo que está errado, para organizar estações, meses e dias do ano, o que a gente chama de agenda lunar, com base numa experiência que Deus deu ao coração do homem de sabedoria para entender e discernir os tempos e dividir para que os homens se organizam. É isso que fazemos quando estamos pensando na virada do ano. Entretanto, eu quero chamar a sua atenção para algo muito relevante, que está apontado aqui nessa mesa, que não tem a ver com o calendário lunar que nós seguimos, mas com o calendário teológico. E é disso que se trata. Quando nós olhamos esse pão e esse cálice, nós estamos olhando para um calendário que Deus criou há muitos anos atrás, há mais de 5.000 anos atrás, aproximadamente, para cumprir o plano da redenção. Ali, quando o povo sai do Egito, Deus estava estabelecendo um calendário teológico para o seu povo. Então vem a festa da Páscoa, libertação. O povo estava sendo liberto do pecado, da força do inimigo. Um pouco mais adiante, Deus estabelece uma outra data, que é o Pentecostes. O enchimento, a capacitação, a celebração da vida, da grande colheita. E logo após, eu estou falando das 3 grandes festas, existem algumas outras pequenas entre um e outro, e mais 2 que foram geradas, mas essas são as 3 principais. A festa das cabanas, Sukká, Sucote, tabernáculo, onde o Deus vem habitar com o seu povo. A primeira festa que está aqui representada, tipificada nessa mesa, que fala do sacrifício que na Páscoa a gente celebra, que era a libertação do povo, que fala e aponta para o Deus que morreu e nos libertou, está posta aqui. A segunda, que fala do enchimento do Espírito, e a outra que fala da vinda do Senhor, isto é um calendário teológico. É um plano que Deus fez para que o seu povo andasse sobre esse plano. Nesse processo de restauração, Deus determinou então esse calendário, com base nessas 3 festas. E eu não estou dizendo aqui que a igreja deve celebrar essas festas como judeus, porque é uma festa judaica, era a festa de Israel. Mas eu estou dizendo que ela tem uma representação espiritual muito grande e que ela aponta para um calendário teológico. Embora Israel tivesse um outro calendário, que começa um pouquinho mais à frente, setembro, que aí é um calendário civil, mas o calendário religioso de Israel, por assim dizer, era ali no mês de Nissan, entre março e abril, que começa as celebrações. São de fato festas judaicas, mas precisamos olhar com olhar especial para entendermos que ali estava estabelecida a obra da redenção. Para Israel, a visão do calendário aponta para o sábado. Olha só como é interessante esse negócio de calendário. Para Israel, o sábado é o principal ou o primeiro dia da semana. Para o mundo greco-romano,
não é? A segunda-feira, amanhã, é o dia que começa a semana. Mas no calendário teológico, nós entendemos como igreja que hoje começa a semana, porque para o cristão, a semana começa na ressurreição. Então esse é o grande dia que nós celebramos. Ele não está morto, Cristo vive. E aqui está a simbologia desse calendário teológico. Então, sábado para o judeu, para o mundo secular é a segunda-feira, amanhã começa a semana, para nós começa hoje. O domingo, onde nós celebramos e louvamos ao Senhor pela ressurreição de Cristo. Por essa razão, o crente precisa entender que viver somente pelo calendário secular, planejar e fazer, seria pensar apenas emocionalmente, talvez, tecnicamente, talvez, mas sem a perspectiva do projeto de Deus para a vida do homem. E nessa noite, sem pensar na redenção, naquilo que Deus planejou, as Escrituras, contudo, não ignora essa condição de celebrarmos e termos a organização de meses, anos, dias e semanas. Antes, contudo, oferece um fundamento muito mais sólido quando nós pensamos em um calendário teológico. Diante dessa ceia, diante dessa mesa, linkando o que significa essa mesa, nós encontramos elementos que apontam para a nossa redenção, para o perdão, para a libertação do pecado, para a regeneração das nossas vidas, para a santificação, para a esperança e a glorificação que um dia acontecerá na pessoa de Jesus. Amém? Eu quero usar como texto base, para que a gente possa pensar nessa noite, o Salmo 119, por favor, à mesa. Eu quero usar 2 versos do Salmo 119, irmãos. Esse salmo que se atribui a Davi, mas talvez não se tem certeza, um levita piedoso poderia ser o escritor. O Salmo 119 tem 176 versículos, dividido em 22 campos. E cada um deles corresponde a um acróstico do calendário, da letra judaica, do alfabeto judaico. O Salmo 119 celebra vida olhando para a palavra. O Salmo 119, eu queria que depois você lesse essa semana. Ele vai falar de palavra, de instrução, de iluminação, de revelação, sempre apontando para a palavra de Deus. E quando nós pensamos em calendário, em novo ano, não apenas fazer planos, escrever projetos, mas pensar no plano de Deus, no calendário teológico que significa o plano de Deus para a minha vida. E aqui eu quero então ler com os irmãos um verso, serão 2, o primeiro, muito conhecido dos irmãos, Salmo 119, verso 105. Por favor, coloque aí. O escritor, Davi ou não, não importa, vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas eu quero ler com os irmãos ainda o 130 do 119, que diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Esse cântico, que era celebrado por Israel como um testemunho perpétuo que celebra a palavra, o mandamento, o estatuto do Senhor em todas as gerações, molda as nossas vidas a partir de um princípio básico: Deus é a luz que ilumina o caminho. Se tem caminho, tem calendário. Se tem caminho, tem projeto. Se tem caminho, tem sonhos. Se tem caminho, deve ter esperança. Mas não é baseado em achismo, em emocionalismo, em técnicas. Não. É baseado naquilo que Deus já planejou. O Salmo 119 vai dizer que Deus, desde a eternidade, planejou e escreveu tudo sobre a sua vida. Tudo sobre a sua vida está escrito no livro de Deus.
E quando a gente pensa nisso, muda a nossa forma de ver a palavra, de pensar no futuro e de planejar. Os termos utilizados aqui nesse salmo, lei, testemunho, estatuto, mandamentos, destaca toda a vida e a importância para o crente de moldar a sua história a partir da iluminação da palavra do Senhor. Esses versos não falam de iluminação mística, emocional. Não. Os versos do Salmo 119 mostram com clareza a vontade progressiva que nasce do contato daquele que é fiel ao texto sagrado. No mundo antigo, lâmpada não iluminava longe. Não é como você liga aí na internet, e hoje tem umas lanternas, eu inclusive tenho uma, não é nem tão potente, mas ela alcançaria uns 2 quarteirões, eu apontando ela assim, numa árvore ou numa antena de TV. Mas já tem, Alexandre, lanternas aí de LED que vai mais de 500 metros, vai muito longe. O Frank sabe disso, que pedala, conhece. Há lanternas muito poderosas e fortes. Entretanto, o Salmo não está tratando de alguma coisa que buscava distâncias. Não, no mundo antigo, a luz, a lâmpada iluminava distâncias pequenas. A ideia do texto aqui, lâmpada para os meus pés, pode ver aí, fala de um espaço imediato, de um passo à frente, de poucos metros. De um passo de cada vez. Fala de você ser iluminado no seu pé. E naquela pisada seguinte. É esta a ideia do autor. Por isso essa metáfora, ela faz todo sentido. E ela é intencional. Deus não prometeu e Deus não lhe revelou tudo o que vai acontecer em 26. Mas Deus te garante pela palavra dele. Ele vai iluminar passo a passo, dia a dia da sua vida nesse ano. Se você crer e se você entender que é pela palavra que se começa um projeto de ano novo. Passo a passo. E deixa eu te dizer, é suficiente. Não que Deus não já saiba o final desse ano para a sua e para a minha vida. Mas é suficiente você entender que basta Ele iluminar cada passo seu. Cada decisão. Vou parar, vou continuar. Vou fazer, não vou fazer. Deus determina isso. O verso 105 enfatiza a função orientadora da palavra, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E diz, é luz. Pode deixar aí o texto. É luz para os meus caminhos. Este é um calendário para o crente. Esta é a forma de um crente planejar. A luz da verdade. Senhor, eu não sei. Eu não tenho certeza, eu não sei daqui a algumas semanas, o final de janeiro, como vai ser fevereiro, março, mas, Senhor, eu sei de uma coisa. Eu sei que hoje, eu sei que amanhã, quando eu acordar, haverá luz no meu coração, haverá luz nos meus olhos, haverá a tua luz no meu caminho, não me permitindo fazer aquilo que vai ser uma armadilha, que não vai me permitir entrar em alguma sociedade que o Senhor não quer. Parece ser bom, mas não é a tua vontade. O Salmo, no verso 105, enfatiza a função orientadora. Planejar o ano, a vida, sem entender isso, é não compreender isso aqui. O calendário teológico de Deus para as nossas vidas. Ele não apenas ilumina o caminho como um todo, mas também passos a passos, concretos e firmes no cotidiano da sua igreja. Mas ainda, para o novo ano, isso significa que decisões, relacionamentos, projetos e desafios devem ser avaliados à revelação da luz divina, não apenas por critérios técnicos e emocionais. E a gente sabe, por isso escolhi essa temática de trazer durante todo esse mês, perspectivas para que você pense dentro da palavra. Porque não pode ser emocional. Eu vou fazer isso, aquilo, eu vou comprar isso, ou deixar de comprar, eu vou mudar, ou não vou mudar. Tudo bem.
Mas tem que ser levado à palavra do Senhor, porque ela vai fazer isso e vai lhe ajudar. Não é apenas critérios, não é apenas a sua vontade. É por isso que o crente não vive. Porque tem gente que fala assim: ah, se eu tivesse muito dinheiro, se eu ganhasse muito dinheiro hoje, eu ia fazer as coisas na minha vida, ia mudar tudo. Eu ia mudar de cidade. Talvez a primeira coisa que muitos, eu ia embora de Mossoró. Mossoró ia ficar muito pequeno. Mas se você não entende, se Deus te quer em Mossoró, a despeito do tamanho da sua conta, se é aqui o projeto de Deus para a sua vida, quer dizer que o dinheiro que determina? Nós não podemos pensar no futuro fora da luz da palavra, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. João 8, 12, por favor. João, antes, Provérbios 6, 23. Provérbios 6, 23. Vai dizer assim: porque o mandamento, que é a palavra, é lâmpada, e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Agora, João 8, 12. João 8, 12, Jesus vai dizer, de novo, Jesus falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quantos planos e projetos você já rabiscou, já pensou, já sonhou para esse ano? Mas a minha pergunta a você é: quantas vezes você foi à palavra para verificar, jogar luz sobre os teus sonhos, jogar a luz de Deus e a orientação divina sobre a sua vida, para descansar e ver se é de fato o que Deus tem para você? Já o verso 130, pode pôr o 130 aí? Acrescenta uma dimensão essencial para a vida da gente. Ele diz assim: a exposição, a abertura, a condução através da palavra, a exposição. O que é ser exposto? Ser exposto à radiação, ser exposto a uma vergonha, ser exposto a alguma... A exposição da tua palavra. A exposição, aí está a revelação. Que versão é essa aí? Eu acho que é a RA. A exposição da tua palavra traz luz e entendimento aos simples. O termo sugere desdobramento, ou tirar o pano, ou explicar, ou entender, sugere ensino. Eu vou expor a palavra, a exposição das tuas palavras. Veja que, segundo o calendário teológico, tudo parte da palavra de Deus. Ele vai dizer: a luz de Deus no texto não é privilégio para alguns. Olha, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento a quem? Ao intelectual, ao doutor, aquele que fala bem, aquele que conseguiu chegar longe do ponto de vista acadêmico. Não! Também, mas não só. A exposição à tua palavra traz luz e entendimento aos simples. A Bíblia nos ensina que de A a Z, não importa quem você seja, aonde você mora, a palavra de Deus tem o poder de te dar compreensão, entendimento, mas você precisa ser exposto a ela. O Salmo 119 celebra a palavra, celebra o amor à palavra, a exposição da sua vida à palavra. Não é um privilégio para alguns, para os eruditos,
mas é concedida aos simples, aqueles que se aproximam das Escrituras com humildade e disposição para compreendê-la. Ou seja, aqueles que amam. O salmista vai dizer: eu escondi, eu guardei, eu coloquei lá dentro do meu coração a tua palavra. Para o quê? Para não pecar contra ti. O Salmo 1, que é uma celebração e um apontamento para todo o saltério, diz assim: antes que o seu prazer esteja naquilo que ele chama lá de lei, que é a palavra, que o seu prazer esteja na lei do Senhor. E na sua lei, medite de dia e de noite. De dia e de noite. Pode continuar aí. Pois será como uma árvore. Aí ele vai trazer a promessa, o resultado dessa exposição que o salmista coloca aqui. Observa no texto que a verdadeira sabedoria começa quando o ser humano, qualquer um, se submete à instrução divina, conhecendo e dependendo do Senhor. 2 Coríntios 4:6 diz assim: porque Deus disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Viver só com um calendário grego-romano é viver como vive o mundo, andar como o mundo anda, pensar como o mundo pensa. O calendário de um cristão deveria ser teológico também, e essencialmente teológico, para entender a vontade de Deus. Assim como o novo ano, o novo ano não é iluminado por visões humanas, calendário lunar, mas pelo revelar contínuo da palavra, pelo calendário teológico que corrige, que consola, que admoesta, que traz esperança, que traz direcionamento, que traz livramento. É dessa forma que a igreja deve andar. A perspectiva de um cristão, conforme a palavra de Deus, está fundamentada não em promessas vazias de sucesso, mas na fidelidade de Deus que é apontada pela palavra. Caminhar sobre a luz da palavra é aceitar que o Senhor vai governar seu ano, determinar a vontade dele, seja feita a sua vontade, como é nos céus aqui, na terra. Conduzir cada passo, te dar entendimento, direção, para que você avance em obediência. Meus irmãos, eu queria que você levasse essa palavra no seu coração e aproveitasse esse começo de ano e falar: meu Deus, eu tenho tantos planos, mas eu não pensei. E eu não coloquei sobre o grifo do Senhor meus planos, porque Provérbios vai dizer: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Eu termino, os músicos podem vir. Essa pequena reflexão, temos a ceia hoje, tirando alguns apontamentos aqui de lições desse texto. O primeiro é: a palavra de Deus é suficiente para orientar cada passo seu, mesmo quando o futuro não lhe parece certo. E nós começamos o ano com um país sendo invadido, com um ditador sendo preso, com um presidente aí pelo mundo ameaçando entrar a hora que ele quiser em qualquer nação que ele desejar. Não são boas notícias. A gente não tem certeza de nada. Mas de uma coisa nós temos. Se não olharmos para esse calendário simplesmente humano, voltarmos para a palavra, ela é suficiente para trazer consolo e esperança aos nossos corações. Amém, igreja? Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que o novo ano deve ser iniciado com submissão à revelação divina, e não apenas com planos humanos. Entenda, seu papel, sua agenda, seus projetos como família, indivíduo, não estou dizendo que você não deve tê-los, mas comece o ano, inicie ele submetendo, colocando este plano, este projeto
esse projeto diante de Deus e pergunte: Senhor, como os antigos faziam, vamos ou não vamos? Davi chegava diante de Deus e dizia: Senhor, diga através do profeta, subiremos ou não subiremos contra os amorreus? E Deus às vezes dizia: suba. E às vezes Deus dizia: não suba. E às vezes o exército de Israel era 5 vezes maior, e Deus dizia: não suba. E às vezes era um grupozinho infinitamente menor, e Deus dizia: suba. E sempre dava certo quando o povo ouvia a voz de Deus. Quando Israel submetia o seu plano à vontade do Senhor. Por isso a gente aprende aqui que devemos começar o ano não apenas entendendo a suficiência da palavra em cada passo das nossas vidas, mas também submetendo os nossos planos. Em terceiro lugar, a luz espiritual cresce à medida que a palavra é exposta, estudando e aplicando com fidelidade a palavra. Crescimento espiritual que é fundamental, e eu não vou dizer que duvido, mas acho pouco provável que a grande maioria das pessoas coloque ali: esse ano meu projeto de vida é crescer espiritualmente. Olha, estou dizendo que não tenha, mas deve ter muito pouco. Mas a gente aprende nesse texto que o crescimento espiritual vem à medida que somos iluminados pela palavra, a exposição à palavra e aplicada com fidelidade. E nessa noite você deve refletir sobre isso. Em quarto lugar, você precisa entender que não importa a sua classe social, Deus concede entendimento, e nós aprendemos no texto, aos simples. Você não precisa ser teólogo, você não precisa ter ido para nenhuma escola de teologia, você não precisa ir para o seminário. Você precisa apenas ser apaixonado pelas Escrituras e ser fiel a ela, para que tudo venha segundo a vontade de Deus na sua vida. Deus concede entendimento aos simples. Então não diga: eu não sei, eu não consigo compreender, eu não vou. Não, Deus ilumina a tal ponto de dar entendimento aos simples. Não que você não possa ir estudar, mas isso não é desculpa para você não se dedicar em amar a palavra. E por fim, uma caminhada iluminada pela palavra conduz à segurança, discernimento, perseverança ao longo de todo o ano. Irmãos, é passos firmes. Não é no grito da multidão. Todo mundo vai para lá. Daqui a pouco vai começar, daqui a alguns meses, poucos meses, um tumulto na TV, nas redes sociais, apontando, e eu não quero entrar nesse mérito, é só um exemplo, porque é um ano eleitoral, para esse ou aquele, porque fulano já fez, fulano fulano fará, fulano isso, fulano aquilo. E aí, muita gente entra, por assim dizer, na manada daqueles que caminham para aquilo que estão sendo dito, ou está sendo dito. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Nós não caminhamos pelos gritos das multidões, até porque Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele vai dizer: olha, quando estiver perto ao fim, cuidado, muitos se levantarão e dirão: eis ele ali, eis ele acolá, olha, tem milagres ali, olha. Ele diz: cuidado, não escutem-os, não escutem-os. Você não deve ser guiado pelos gritos da multidão, mas pela revelação, a segurança de alguém que anda sobre a luz da palavra. Ainda que multidões caminhem para o lado direito, se Deus falar é para o esquerdo, vá para o esquerdo. Ainda que multidões vai para o esquerdo, se Deus falar vai para a direita, vai para a direita. Porque é passo a passo, e você vai andar com segurança, com discernimento espiritual, que é o que a gente mais precisa, com perseverança. Se Deus permitir, chegaremos ao final desse ano. Amém?